como é que o lugar que foi desenhado para ser, tipo, o refúgio mais seguro e acolhedor para a alma humana pode acabar virando o epicentro de manipulação psicológica, Pois é, essa é a grande ironia. né? Porque geralmente, quando a gente pensa em um ambiente sagrado, existe uma expectativa quase instintiva de ter transparência absoluta ali. É como olhar para um copo de água puríssima, sabe? Aham, a gente espera encontrar aquele espaço de paz, onde as intenções são genuínas e sem aquelas agendas ocultas do mundo corporativo, por exemplo. Exato. E hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai dissecar um material incrivelmente instigante chamado Falseando a Palavra de Deus, escrito pelo presbítero Marcos Benedito. É um texto bem denso. Muito. E a nossa missão analítica hoje é explorar como esse texto expõe a engenharia por trás da manipulação desses textos sagrados. Como diretrizes que deveriam promover a elevação humana podem ser, tipo, sutilmente distorcidas para servir interesses muito terrenos. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes dessa engenharia toda, é fundamental calibrar a nossa lente aqui. Com certeza, acho super importante. Para quem está acompanhando a gente agora, precisa ficar cristalino que o nosso objetivo aqui não é tomar partido em debate religioso, tá? Nem endossar as crenças teológicas específicas do autor. Nós não estamos avaliando o mérito dogmático da coisa. Exatamente, a gente está olhando de fora. Isso. A proposta é examinar com total imparcialidade a radiografia fascinante que esse texto faz sobre o comportamento humano. No fim das contas, é um estudo de caso brilhante sobre a psicologia da manipulação e o uso da linguagem como ferramenta de controle institucional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o argumento central do autor, que ele já lança logo de cara, é que os ambientes que se dizem os mais espirituais são frequentemente os lugares com as dinâmicas mais tóxicas. Sim, ele não poupa palavras. Não mesmo. Ele lista problemas pesados, tipo ilações, mentiras, falsidades, indiretas e uma frieza institucionalizada. Aí fica aquele enigma, né? Como um santuário vira um terreno de exclusão. Então, o autor defende que isso não é um acidente moderno. Ele resgata uma citação do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, que denuncia pessoas que atuam como falsificadores da palavra de Deus. Falsificadores, uau! E a premissa é assustadora por ser tão simples, sabe? No exato instante em que uma palavra sagrada é falseada, ela perde o caráter de verdade transcendente e vira só uma ferramenta. Ela deixa de ser um espelho para a alma e vira um martelo para moldar o comportamento do outro. Perfeita analogia. E para entender a escala disso, o texto obriga a gente a olhar para as raízes microscópicas dessa distorção. Porque a manipulação não começa com um grande golpe de estado teológico, né? Ela começa na semântica. Exatamente, no uso das palavras. O autor usa o livro de Gênesis, lá no Éden, para ilustrar esse primeiro caso. E o que é notável ali não é uma negação frontal. A serpente não chega gritando que o Criador é mentiroso, né? Não, de jeito nenhum. A serpente só introduz uma perguntinha sorrateira. Ela diz, é assim que Deus disse? Ah, injetando a dúvida. Isso. Essa sutileza é a espinha dorsal da manipulação eficaz. A tática foi pegar a instrução original, dar uma leve torcida interpretativa, colocar aquela gota de dúvida e deixar a própria mente humana fazer o resto do trabalho. É o famoso plantando a sementinha. Aham. O autor sintetiza isso numa definição incrível. Ele diz que falsear não é sempre negar, mas é alterar, manipular ou reinterpretar para favorecer um interesse. Cara, essa definição muda tudo. Trazendo isso para fora da esfera religiosa, falsear não é você pegar um contrato assinado e queimar ele na praça pública. Isso seria uma rebelião óbvia. É muito mais ardiloso. Muito mais. É tipo fazer gaslighting. É ir na calada da noite, alterar as letras miúdas do contrato e no dia seguinte olhar nos olhos da pessoa e falar: mas você tem certeza que foi isso que combinamos? O contrato realmente dizia isso? Exatamente. É introduzir uma neblina cognitiva constante. Essa neblina impede que a vítima veja onde está pisando, sabe? E essa manipulação muitas vezes busca validação social. O que já nos leva para o próximo ponto do artigo, né? Sim, o caso de Ananias e Safira no livro de Atos. É a história daquele casal que vende uma propriedade
e finge entregar o valor total para a comunidade, mas na verdade escondeu uma parte. Eles queriam os aplausos sem pagar o preço. Mas, para aí, vamos destrinchar isso. Porque a mentira deles parece só um caso banal de ganância com vaidade. Parece, né? É, tipo uma falha moral que a gente vê todo dia no mundo corporativo. Por que essa retenção financeira é tratada pelo autor como uma distorção tão grave aos olhos de Deus? O que é fascinante aqui é a distinção cirúrgica que o texto faz. O autor separa o que é fragilidade humana da engenharia de uma falsa realidade. Como assim? Tipo, uma pessoa ceder à ganância e admitir que falhou é um erro honesto, digamos assim. É humano. Mas Ananias e Safira orquestraram uma encenação, entende? Ah, eles montaram um teatro. Isso. Eles pegaram a falha, esconderam sobre o verniz do sagrado e tentaram lucrar capital social em cima disso. Eles usaram a divindade para avalizar a mentira. Então a ofensa não era o dinheiro? Não. A ofensa grave era manter a aparência perfeita sem passar por nenhuma transformação interna real. É a maquiagem da alma elevada à máxima potência. Nossa, faz todo sentido. É tipo criar um avatar perfeito nas redes sociais para esconder quem a pessoa realmente é. Exato. E se essa distorção nasce da vaidade individual, o texto dá um salto quando mostra o que acontece quando isso contamina as lideranças, né? Quando esse avatar perfeito vira uma imposição sistêmica. Aí, a gente entra na era do controle. Pois é. O autor foca no embate relatado em Mateus 23 entre Jesus e os escribas e fariseus, que eram a elite religiosa da época. Eles conheciam as regras nos mínimos detalhes, mas eram super hipócritas, porque não viviam nada daquilo. A dissecação que o autor faz revela como a palavra vira maquinário de opressão social. O texto cita que eles atam fardos pesados, mas nem com o dedo querem movê-los. A regra vira uma âncora no pescoço das pessoas. Tem uma psicologia perversa nisso. Quando o líder impõe uma lista inatingível de regras, ele cria uma população exausta e sempre culpada. Nossa, e quem tá exausto não questiona, né? Exatamente. O fardo garante a submissão. A pessoa não tem energia para questionar a autoridade de quem inventou as regras. Só que aí o artigo traz um contraste que me deixou super intrigada. Porque, de um lado, os fariseus têm essas regras inatingíveis, mas, do outro lado, no Antigo Testamento, o autor fala dos falsos profetas. É um comportamento diametralmente oposto. Totalmente. Os falsos profetas viam o povo querendo conforto sem responsabilidade e entregavam exatamente isso. O texto até menciona Jeremias 6,14, dizendo paz, paz, quando não há paz. Colocavam um band-aid na fratura exposta. Sim, e isso me gera um paradoxo enorme, cara. Como que dois extremos tão opostos operacionais são classificados pelo autor como exatamente o mesmo crime de falsear a palavra? De um lado é a opressão, do outro é paz barata. Então, se conectarmos isso ao quadro maior, a gente vê a genialidade da análise. Ambos os extremos são o mesmo crime porque a função final é idêntica: manter o controle sobre o grupo. Usando ferramentas diferentes. Isso. O fariseu governa pelo medo. Ele cria dependência porque você sente que nunca alcança a régua, então sempre precisa dele. Já o falso profeta governa pela bajulação. Ele cria dependência dando conforto cognitivo extremo. Ninguém precisa amadurecer? Nenhum dos lados está interessado na transformação verdadeira.
O objetivo é manter a clientela dependente, seja no chicote da culpa ou no afago da falsa aprovação. Uau! O chicote da culpa ou o afago da aprovação. E com essa manipulação sendo tão camaleônica, a pergunta que fica é: como a gente sobrevive a isso? Como o texto ensina a separar o sinal do ruído? Na terceira parte, ele entrega uma verdadeira radiografia do ambiente tóxico. Ele começa com Jesus, né? A verdade liberta em João 8,32, mas você precisa querer obedecer. E que a métrica não é o discurso, são os frutos. Aham. E aí vem os alertas dos apóstolos, mostrando um conhecimento gigante de natureza humana. O Paulo já avisava que as pessoas não iam suportar a sã doutrina, iam buscar mestres que massageassem o ego delas. O Pedro também alerta sobre as palavras fingidas, né? Sim, vocabulário para emocionar sem transformar. Mas a citação mais densa é a de Judas, sobre aqueles que transformam a graça em libertinagem. Cara, essa citação me fez pensar numa analogia. É como pegar um sistema maravilhoso de anistia, feito para reabilitar quem tentou acertar, e transformar num cartão VIP de passe livre. Perfeito. Um cartão para burlar as regras, destruir relações e agir com egoísmo, porque no fim do dia a pessoa tem certeza de que vai receber o perdão. É usar a misericórdia como apólice de seguro para mau caratismo. E essa analogia do cartão VIP captura bem o problema, porque aí a responsabilidade pessoal desaparece. A liderança não aceita correção de jeito nenhum. A bajulação vira moeda de troca. Sim. E o erro grave é varrido para debaixo do tapete se a pessoa for aliada do poder. Mas, lendo isso, me vem uma dúvida. A gente não tende naturalmente, como seres humanos, a buscar ambientes onde somos aplaudidos e nunca confrontados? O autor está descrevendo um problema só espiritual ou uma falha de caráter universal? Olha, isso levanta uma questão importantíssima. E talvez seja o cerne da obra. Porque o que o texto mapeia são engrenagens de defesa psicológica clássica, não só dogma. É estrutural. Totalmente. Quando líderes blindam seus egos contra a correção, eles criam uma cultura onde o conforto é recompensado e a verdade inconveniente é punida com difamação. Acontece nas empresas também. Sim, mas o texto evidencia que quando isso acontece numa moldura religiosa, a toxicidade é exponencial. Porque o manipulador corporativo ameaça com demissão. O manipulador espiritual usa o peso do divino. Ele te coloca como inimigo de Deus, silenciando você com terror existencial. Nossa, é muito mais profundo. Por isso o antídoto proposto é voltar ao padrão original. Liderança que é exemplo prático e verdade que não se curva a conveniências. Bom, recapitulando aqui para o pessoal que nos ouve, o autor resume esse ato de falsear em 3 coisas básicas: trocar a verdade pela conveniência, usar o texto sagrado para fins pessoais e manter a aparência sem buscar a transformação real. É o pacote completo da manipulação. Sim, o texto lembra que são buscados os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. E encerra com aquela pergunta dura: estamos vivendo a palavra ou adaptando a palavra à nossa vontade? E absorvendo a gravidade disso, eu deixo um pensamento final para quem está ouvindo a gente. A tese nos mostra que a forma mais eficaz de destruir uma verdade absoluta não é proibir ela com violência. É muito mais sutil. É só citar ela com pequenas edições, sabe? Arredondando as arestas para ficar palatável. Então talvez a maior ameaça a um sistema de crenças não venha de inimigos externos declarados. A maior ameaça pode ser aquele desejo silencioso dentro de cada um de nós de pegar o que é absoluto e transformar em algo puramente conveniente. Fica a reflexão.